Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. São duas cartas que também são consideradas cartas universais, porque é uma carta, especialmente a primeira carta de Pedro, que foram enviadas aos fiéis que tinham sido dispersos por todo o mundo antigo e estavam sob intensa perseguição. Você pode conferir em Atos capítulo 8, quando houve aquela grande perseguição lá em Jerusalém, e os cristãos foram espalhados por todo o mundo. Lá em Jerusalém ficaram apenas os apóstolos, os demais foram dispersos. Isso é conhecido na história como a diáspora dos cristãos, né? Quando eles foram espalhados por todo o mundo. E Pedro escreve a sua carta para consolar, fortalecer, encorajar os irmãos que estavam sofrendo perseguição durante essa diáspora. E Pedro realmente entendia o que era ser perseguido. Ele foi espancado, ele foi ameaçado, ele foi punido e preso por pegar a palavra de Deus. Ele sabia o que era perseverar sem sentir amargura, sem sentir-se desesperançado, né? Pedro não perdeu a esperança em meio às perseguições que sofreu. Pedro também sabia o que era você viver uma vida obediente e vitoriosa, uma vida de fé realmente em Jesus. Esse conhecimento da esperança viva em Jesus foi a sua mensagem. Pedro, ele prega nessa carta, né? Ele ensina de maneira veemente o que é essa vida de esperança viva em Jesus, de você depositar realmente a sua esperança em Cristo em meio às perseguições, às rejeições que os cristãos estavam sofrendo por causa do Evangelho. Pedro ficou alarmado também, e isso é uma coisa que ele vai também tratar na carta, com o crescimento das heresias na igreja. Então ele ficou muito alarmado com que falsos mestres estavam começando a infiltrar-se na igreja e essa heresia estava se disseminando. E cristãos estavam, inclusive, apostatando da fé por causa da influência desses falsos mestres, né? Ele fez um chamado aos cristãos para crescerem na fé, se tornarem fortes na sua fé, para resistirem, né? Primeiramente para detectarem e depois para resistirem aos falsos mestres, já que essa apostasia estava crescendo muito na igreja. Ele enfatizou fortemente a autenticidade da palavra de Deus. Um dos temas importantes da carta é isso, é a autenticidade da palavra de Deus. E também ele enfatiza o retorno do Senhor Jesus. Pedro provavelmente escreveu essa carta, a sua segunda epístola, para a igreja como um todo, gentios e judeus espalhados pela Ásia Menor, que seriam as mesmas comunidades da primeira epístola, onde estava se alastrando o gnosticismo. Então essa heresia, essa falsa doutrina que estava disseminando na igreja e estava provocando inclusive a apostasia, era o gnosticismo. Uma heresia que também foi preocupação de Paulo. Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, enfatiza muito a questão do gnosticismo, né? E o apóstolo João também. Nós vamos falar um pouco na próxima matéria, né, sobre a maneira que o apóstolo João também abordou a questão do gnosticismo na vida da igreja primitiva, né?
Então, o propósito dessa carta seria advertir os cristãos contra os ensinamentos dos falsos mestres. Exortar também a igreja a continuar crescendo na fé e no conhecimento de Cristo. A carta foi escrita por volta dos anos 66 a 67 depois de Cristo. O tema dessa epístola pode ser definido como a necessidade do conhecimento bíblico para combater as heresias, pois Satanás estava atacando a igreja de dentro para fora. A tática consiste em enfraquecer a doutrina da igreja e disseminar heresias, usando a própria Bíblia. Você veja que essa estratégia é a mesma de hoje, né? Hoje há muitas heresias nascendo dentro da própria igreja e levando, né, as pessoas a desprezar a Bíblia como a revelação de Deus, né, como palavra de Deus. Há muitos querendo convencer os cristãos de que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus como um todo, né? E essa teologia, né, essa teologia entre aspas, ela é extremamente danosa, porque tira a autoridade da palavra. E era exatamente isso, né, que os falsos mestres e doutores na igreja primitiva estavam fazendo. Enquanto a sua primeira epístola é uma carta jubilosa que traz esperança em face ao sofrimento, a segunda é uma mensagem da verdade fiel diante do erro. A primeira foi escrita para animar e a segunda para advertir. Então essas são as duas cartas de Pedro. São muito úteis para a igreja dos nossos dias, porque, como eu já falei, nós também somos ameaçados hoje por falsos mestres que estão ocupando os púlpitos de muitas igrejas, ensinando doutrinas espúrias que não têm base na palavra de Deus, mas que muitas pessoas abraçam, acreditam, seguem. E isso tem levado hoje a igreja a experimentar uma apostasia também. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos firmar na verdade, sermos conhecedores da palavra. Uma das coisas que tem me preocupado bastante é ter notado o quanto que, de uma maneira geral, é claro, mas o quanto que os cristãos modernos conhecem pouco da palavra de Deus. É um absurdo como que as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, sendo que nós temos hoje um acesso assim extraordinário à palavra de Deus. Aumenta a cada dia o número de Bíblias de estudo, Bíblias em várias traduções diferentes, né? Bíblias fáceis de ler, uma linguagem mais acessível. No entanto, a ignorância acerca da palavra de Deus é algo que nos assusta. Por isso, a exortação de Pedro fala muito alto aos nossos corações nesses dias modernos. Então, que você possa seguir o conselho do apóstolo e se dedicar cada vez mais ao estudo da palavra, ao entendimento da palavra, para detectar e combater os falsos mestres dos nossos dias. Bom, falando de 1ª, 2ª e 3ª João, as epístolas que trazem o nome de João, na verdade, elas são anônimas. Não existe nenhuma menção do nome João nas 3 cartas. A primeira não tem dedicatória e nem assinatura. Então fica ainda mais difícil de você definir quem é o autor. Mas como que chegou a essa conclusão de que foi João o escritor da 1ª, 2ª e 3ª carta? Há uma afinidade muito íntima entre a 1ª carta e o 4º evangelho, que a maioria dos eruditos concordam que foi o apóstolo que foi o apóstolo João que escreveu. Provavelmente essa carta foi escrita em Éfeso por volta dos anos 90 e 95 depois de Cristo. Não foi endereçada a nenhum indivíduo,
e também a nenhuma igreja em particular. É uma carta que é dirigida a todos os cristãos. O Evangelho de João, ele expõe os atos e as palavras que provam que Jesus é o Cristo. Então, a intenção do Evangelho de João é provar, através dos atos e das palavras de Jesus, que ele é o Cristo. Já a carta, essa primeira carta de João, ele vai tratar, então, da doutrina de Cristo. Ele vai, então, agora tentar ajudar os cristãos, através da sua carta, a se posicionar com relação à doutrina. Por isso que a carta, na verdade, é um documento que combate o gnosticismo, que era uma doutrina que na época estava causando muito estrago na igreja, na igreja nascente, né? A igreja estava começando e já estava sofrendo tremendamente com a influência do gnosticismo. Porque crentes que não tinham uma firmeza doutrinária estavam deixando a igreja para seguir os gnósticos. João denuncia isso no capítulo 2, versículo 19 da primeira carta. Os mestres gnósticos ensinavam que a salvação era alcançada através do conhecimento. Daí o termo gnosticismo, que gnose vem de conhecimento, né? Gnosco, conhecimento. E eles negavam a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus. Ou seja, se para eu ser salvo basta ter conhecimento, eu não preciso ter fé na obra redentora de Jesus. Então, os gnósticos, eles negavam o sacrifício da cruz como elemento imprescindível à salvação. João desfaz esse pensamento afirmando que Deus é luz, e quem está em trevas ou quem vive no pecado não pode ter comunhão com ele. Deus requer que se tenha também comunhão com os irmãos. 1 João, capítulo 1, versículo 17. João deixa claro que, embora salvos, continuamos sujeitos ao pecado. O ideal, segundo a palavra de Deus, é que resistamos às tentações, porém, se pecarmos, haverá solução. 1 João, capítulo 2, versículo 12. João deixa claro que as suas palavras escritas na carta é para que os cristãos não pequem. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Então João procura mostrar nessa sua epístola que a vida cristã não se baseia no que falamos ou em nossas palavras, não se baseia no que nós conhecemos, mas baseia-se na nossa forma de viver. Em 1 João capítulo 2, versos 3 a 5, ele enfatiza muito isso, e ele conclui dizendo que se nós dizemos que cremos em Jesus, temos que viver como ele viveu, temos que andar como ele andou. Então a primeira carta de João é uma reação muito forte à doutrina gnóstica. A segunda epístola de João é também, em número de versículos, a menor dos 66 livros da Bíblia, ou seja, o menor livro da Bíblia. É a segunda epístola de João. Então ela só tem 13 versículos. É uma epístola, é praticamente um bilhete, né? Nessa epístola, João se identifica como sendo o ancião, ou presbítero, em algumas traduções. Em nenhuma das 3 epístolas conhecidas como sendo de João, aparece o nome do autor. Porém, é tido como certo pela análise do estilo, vocabulário, que as 3 foram escritas pelo autor do Evangelho, que tem o nome de João. Como já falamos um pouco também, a relação que a primeira carta, principalmente, traz com o Evangelho, fez com que os eruditos concordassem que João é o autor da carta, ou das 3 cartas. Acredita-se que as 3 epístolas, bem como o Evangelho, teriam sido escritas entre os anos 90 e 95 depois de Cristo.
e João já estava próximo dos 100 anos de idade quando ele escreveu as cartas. A carta diverte contra as heresias e contra a amizade com herege, segundo João 1, 10 a 11. As palavras-chave são amor e verdade. Com relação ao destinatário, né, João escreve a senhora eleita, e existem duas correntes sobre quem era essa senhora. João poderia estar escrevendo para uma igreja local, onde seus filhos seriam os membros dessa igreja, ou seja, os discípulos. No contexto geral, a igreja é comparada a uma virgem pura. 1 Coríntios 11, 2. Paulo nos ensina sobre isso, sobre a pureza da igreja, né? E a igreja é comparada a uma virgem pura. No entanto, a senhora mencionada por João, tudo leva a crer ser uma viúva, mãe de vários filhos. E João adverte em toda essa epístola acerca da verdade como base e prova da comunhão. Mas não deveria ter comunhão cristã com aqueles falsos mestres que negam a doutrina apostólica da pessoa e obra de Cristo, segundo João, versículo 7. Então, exatamente por causa dessas instruções de Paulo acerca dos falsos mestres, é que um certo grupo de estudiosos defendem a ideia de que realmente João estava enviando essa carta à igreja e usa a expressão senhora eleita como uma expressão simbólica, né? Para que pessoas que não deveriam considerar essa carta uma carta enviada à igreja. Então, em vez de usar a expressão igreja, ele usa essa expressão senhora eleita. E ele está exortando aos discípulos, né, ou seja, aos filhos dessa senhora eleita, que não deveriam receber esses mestres em casa. O crente estaria se identificando com seus erros se fizesse isso. Segundo João 8 a 11, né? Versículo 8 a 11. Apesar da brevidade dessa epístola, ela possui uma mensagem contundente para os cristãos de hoje. Podemos destacar duas ênfases primordiais. Primeira, devemos estar seguros em conduzir nosso estilo de vida de acordo com a verdade da mensagem de Cristo, segundo João 6. Então, essa é a primeira ênfase importante. Nós devemos conduzir o nosso estilo de vida de acordo com a verdade, né? Então, se nós falamos que somos seguidores de Cristo, devemos viver de acordo com a verdade que Cristo pregou, anunciou, e que posteriormente os apóstolos também pregaram. Então, devemos ser firmes no nosso compromisso com a verdade, viver uma vida íntegra. Isso é uma mensagem contundente para os dias de hoje. Nós somos chamados, meus amados, a viver uma vida comprometida com o Evangelho, comprometida com santidade. Hoje, muitos cristãos em todo o mundo são tentados a viver uma vida dúbia, né? Uma vida de uma pseudo-santidade dentro da igreja e depois no mundo uma vida normal, a ponto das pessoas disserem que não há muita diferença entre o estilo de vida cristão e o estilo de vida que eles levam no mundo, né? Então, a igreja hoje está secularizada, está mundanizada, e por isso a mensagem de João é tão forte para nós que vivemos nesse século XXI. E a segunda ênfase importante é que nós devemos estar atentos e vigilantes contra aqueles que pervertem a clara mensagem com relação à encarnação de Jesus Cristo. É o 2 João, versículo 7. Ok? Bom, nós vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos concluir sobre as cartas de João. Vamos falar também sobre Judas e vamos ver se conseguimos entrar em Apocalipse, ok? Mas eu quero agradecer muito você por ter estado conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, que na sua vida se cumpra o chamado que Deus tem feito para você. Eu oro para que você tenha discernimento acerca dessas heresias dos nossos dias.
os novos hereges, os falsos mestres que vivem dentro da igreja, e que você se firme na verdade da palavra de Deus. Que Deus o abençoe, receba um grande abraço e nos vemos na próxima aula do curso Panorama Bíblico.